Olá, estudantes, tudo bem? Meu nome é Fernando e eu estou aqui hoje com o Lucas. Olá, pessoal, tudo bem? Na aula de hoje, nós vamos tratar sobre organização política. É uma aula de ciências humanas e sociais aplicadas. Na aula de hoje, nós iremos tratar das seguintes habilidades, tá? A 105, identificação, contextualização e crítica às tipologias evolutivas, como populações nômades e sedentárias, etc., as oposições dicotômicas, cidade, campo, cultura, natureza, civilizados, bárbaros, razão, sensibilidade, material, virtual, etc., explicitando as ambiguidades e as complexidades dos conceitos dos sujeitos envolvidos em diferentes circunstâncias e processos. Nós iremos também tratar da habilidade 201, análise característica das dinâmicas das populações, das mercadorias e do capital nos diversos continentes, com destaque para a mobilidade e fixação de pessoas, grupos humanos e povos, em função de eventos naturais, políticos, econômicos, sociais e culturais. E iremos também tratar da habilidade 603, compreender e aplicar conceitos políticos básicos. O que é Estado, o que é poder, o que são formas, sistemas e regimes de governo, o que é soberania, na análise da formação de diferentes países, povos e nações e de suas experiências políticas. Então, com essas três habilidades é que nós vamos trabalhar o conceito de organização política. Bom, a humanidade apresenta ao longo de sua existência tipo de organizações políticas, sociais e econômicas diferentes. Algumas delas existiram em diferentes espaços geográficos, mas no mesmo tempo histórico, e outras são consequências de organizações anteriores. Então, Lucas, o que a gente está querendo dizer aqui é que, algumas vão evoluindo e outras coexistem, não é isso? Sim, a transformação social, é uma noção muito importante para as ciências humanas. A humanidade está sempre em transformação, Só que as transformações acontecem em ritmos diferentes, em direções diferentes, Não necessariamente é sempre uma escala evolutiva, E a gente tem ainda hoje, no nosso presente, resquícios de organizações sociais e políticas anteriores, A gente consegue perceber isso na nossa sociedade, apesar de haver modelos e formas de organização que ainda se mantêm, Quer dizer, que predominam, Que predominam, exatamente. Isso. Então, a gente pode falar sobre modelos políticos. A gente tem alguns modelos e todos eles existem na atualidade. Alguns mais antigos, criados, que a gente pode ir lá no processo histórico e ver que desde os princípios a gente tem esses modelos e eles permanecem até hoje, e outros que são processos de crítica a esses modelos anteriores. Sim. E que são respostas sociais, de organização da sociedade de forma a, vamos dizer assim, construir uma sociedade mais equilibrada, Uma alternativa ao que existe, ou uma alternativa ao que nem todo mundo está satisfeito, Assim, a situação, a forma como as sociedades são organizadas, elas não atendem a todos os interesses, ao mesmo tempo, E a gente vê ao longo do processo de transformação social, da sociedade humana, justamente esse embate, Essa luta por qual seria o melhor modelo, Qual atenderia melhor, os interesses de tal ou tal grupo, Qual que é, afinal de contas, os valores de cada grupo e o que eles estão defendendo, Então, geralmente existe um grupo predominante, Geralmente a gente, assim, via de regra, a gente vive numa realidade em que existe os valores de um grupo dominante. O que o professor Fernando está falando é que existem grupos não dominantes que estão sempre contestando aí também o que está sendo estabelecido enquanto organização, A gente vai ver isso nessa aula. Ok, então, nós temos aqui como modelos políticos, o primeiro, teocracia, inclusive a imagem do Vaticano, que é a sede da Igreja Católica. Então, isso já dá uma dica de o que é um modelo teocrático. Cracia, governo, e teo, Deus. Então, são governos regidos por Deus, ou governos em que Deus é a justificativa para que aqueles governantes estejam no poder. Ou seja, como que aquela sociedade tem um grupo de governo, um grupo privilegiado, que é o que domina, que é o que controla aquela sociedade, como que ele justifica esse controle, como que ele justifica essa organização, como se fossem representantes de Deus na Terra.
E aí nós temos vários exemplos, não é isso? Sim, como o professor Fernando falou, teocracia ela justifica o poder e o governo através da divindade, né? Então, tudo dentro de um Estado teocrático é justificado pela lei religiosa, né? Pelo que está disposto na religião. A gente tem vários exemplos históricos, né, professor? Você estava comentando antes, o que a gente tem de exemplos históricos de teocracia? Bom, a gente tem o Egito Antigo, né? Os faraós egípcios, eles eram, né, representantes de Deus, eram, né, a crença da população, né, é de que eles eram, né, filhos de Ra, né, filhos do Deus Sol, então eles eram deuses vivos, tá? Então isso lá, né, 3.000, 4.000 anos atrás. A gente tem também as monarquias absolutas do século XVI da Europa, né, século XVII, XVIII, em que você tem uma justificativa, né, de teoria do direito divino dos reis. Então elas têm um caráter teocrático? Elas têm um caráter teocrático. Elas não seriam teocracia? Não seriam teocracia, são monarquias absolutistas justificadas por uma teoria de direito divino. Isso. Né, de que eles estão ali como representantes de Deus, a escolha foi de Deus. Né, eles nasceram reis porque Deus quis. Sim. Certo? E temos, na atualidade, por exemplo, o Irã, né, que é uma nação islâmica, né, com os ayatolás, né, os sacerdotes, né? O governo dos ayatolás, que são representantes de Alá, né, na Terra, né, são escolhidos por Alá. Então é um regime teocrático, o regime iraniano. Sim, é um regime bastante difícil de ser questionado, né, porque quando a justificativa está na esfera da religião, ela está além da vida mundana, né, da vida das pessoas comuns. Então, quando um governo teocrático se coloca, né, existem muitas questões aí de convivência, né? Será que todas as pessoas acreditam da mesma forma nesse Estado ou nessa sociedade? Será que os valores dessa religião atendem a todas as pessoas, a toda a diversidade de povos e etnias que estão no Estado teocrático, por exemplo? A pergunta que a gente pode se fazer é: qual Deus? Qual religião? Né? Será que só existe essa religião no mundo? Né? Porque um Estado teocrático, ele se justifica através da religião e ele se vê como a única alternativa possível e correta. Por quê? Porque Deus quis assim, né? E aí isso gera também, né, questão de manutenção de classes privilegiadas e daquelas pessoas que não vão ter acesso, né? Como se o seu destino foi traçado a partir do nascimento, porque você nasceu em determinado classe social e você aceita isso porque você crê naquela religião, né? Você crê que aquela organização ela foi criada por um ente que está fora, que você não questiona ele. É o dogma, né, que a gente está falando, exatamente. Né? É inquestionável, né? Sempre foi assim, você já nasceu numa sociedade que tem essa religião, tem esse dogma, é isso que tem que seguir, não tem discussão. Né? Exatamente. Se você questiona, se você discute, você está indo contra a vontade divina. Né? Então, você está indo contra toda a organização dessa sociedade. Bom, nós temos também monarquia e império. Monarquia é o governo regido pelos monarcas, pelos reis e rainhas. Império também é uma organização em que reis e rainhas governam, né, os chamados imperadores e imperatrizes. A diferença entre monarquia e império é que na monarquia a população é de uma mesma população, né, que está subjugada, subordinada a esse suzerano, né, a esse monarca, e no império você tem mais de um povo sob domínio do mesmo monarca. Então, né, o rei, ele é rei de um povo e ele é imperador de vários povos. Seria uma forma básica da gente diferenciar o conceito de monarquia e império. A questão da palavra, né, Fernando, ela é muito importante para as ciências humanas em geral. Então, né, estudantes em casa, sempre prestem atenção na formação das palavras. Volta um pouquinho lá o slide, olha só. Monarquia, né? Mono é um, né, do grego, e arque é poder, né? Sim. Então, é o poder na mão de um. A monarquia é o poder do rei, né? E como o professor acabou de falar, o império, ele é a expansão desse reino sobre vários outros reinos, né? Então, o império, ele tem sempre essa característica expansionista, né? Nas aulas de história, de ciências humanas em geral, quando a gente vai falar de imperialismo, por exemplo, ou do caráter imperialista de um Estado ou de um governo,
significa que esse Estado ou esse governo tem uma tendência a se expandir e dominar todos os outros povos, nações e governos ao redor, né? Então, por exemplo, como a gente está, né, nesse momento atual, né, no ano de 2022, quando a gente fala, né, Estados Unidos, Rússia e ações imperialistas, Sim. a gente está querendo justamente dizer isso, né, que eles estão agindo em interesse próprio sobre outros povos. Não é sim, isso? Sim. Lembrando que os conceitos eles estão sempre sendo reciclados e colocados em diferentes realidades, né? A gente está falando de vários exemplos históricos, né? Então, não significa que a realidade histórica em cada momento era idêntica. A gente tem o Império Inca, que é um contexto completamente diferente do Império Romano, que é completamente diferente do Império Norte-Americano hoje em dia. Mas a gente pode utilizar o conceito de império, por exemplo, para falar de características em comum dessas realidades distintas, né? Ao longo do tempo e do espaço. Exatamente. Bom, nós temos também outros dois exemplos de modelos políticos, que é o parlamentarismo e o presidencialismo. Parlamentarismo e presidencialismo. No parlamentarismo, o nome diz o quê? Né? Que a chefia de governo ela está no parlamento, que é o poder legislativo, né? Aquele que cria as leis. Então você tem formas diferentes de parlamento, né? De modelo parlamentarista. A gente tem monarquias parlamentares, em que o rei é a chefia de Estado, ele representa o país, representa aquele povo, mas ele não governa, porque a decisão está no parlamento, que é aquele que cria as leis e executa essas leis através do primeiro-ministro ou da primeira-ministra. A gente tem exemplos de monarquias parlamentares, né, a Espanha e a Inglaterra, e também temos exemplos de repúblicas parlamentares, que você tem, né, a presidência como chefia de Estado e temos, né, o primeiro-ministro como chefia de governo. Casos clássicos, a Alemanha, né, que teve a Angela Merkel, né, 25 anos como primeira-ministra, né, escolhida pelo parlamento, mas a Alemanha sempre teve presidentes, tá, que são as chefias de Estado, né, que, né, vão só representar o país. E no presidencialismo, o presidente ele exerce as duas funções, ele é chefe de governo e ele é chefe de Estado, né, ou seja, é o caso do Brasil, por exemplo, em que, né, o presidente ou a presidenta, né, ele vai exercer os dois papéis. Governa, né, o Brasil tem parlamento, tem que criar as leis, etc., mas o presidente é a figura principal, ok? Então, Lucas, falando sobre isso daí, o que a gente pode complementar? A gente pode falar que também são modelos que têm a ver com um processo mais recente da história, né, ocidental, que é a abertura da decisão política para uma maior população, né, para uma maior parcela da população. A Revolução Francesa, a gente pode considerar que ela foi um momento de virada aí, em que as monarquias elas deixam de ser tão fechadas, né? A escolha política deixa de estar na mão do rei e passa a estar na mão de um parlamento, de representantes numa assembleia, né? Então, tanto no parlamentarismo quanto no presidencialismo atuais, existe uma assembleia, né? Como o Fernando falou, existe o legislativo. Lembrando aí que a gente vive um modelo de Estado atual que tem a ver com essas revoluções, né, ocidentais, em que tem três poderes, né? O judiciário, o executivo e o legislativo. Para falar disso aqui, a gente está falando de dois poderes, do executivo e do legislativo. Então, o executivo é o chefe de Estado, é o presidente e seus ministros. E o legislativo são os deputados, os parlamentares, né, o primeiro-ministro. No parlamentarismo, a gente pode falar que o peso do poder está mais para o legislativo. É a Assembleia que tem mais poder que o representante do Estado, que o presidente ou que o rei. E no presidencialismo, a gente pode falar que existe um peso maior na mão do presidente. Claro que existem equilíbrios internos, né, de cada modelo, mas a gente pode simplificar dessa forma. Exatamente. Bom, então a gente passou pelas organizações políticas, né, as formas de Estado e das suas representações, e lá nas habilidades a gente falava também dos discursos de organização social. E a gente tem 3 discursos: sociedades bárbaras, primitivas e civilizadas. São conceitos bastante complicados, né, da gente trabalhar, o que é bárbaro, o que é primitivo, o que é civilizado. E aí, né, por que eles são difíceis de ser trabalhados? Né? Porque o que é civilizado? Né, o que é bárbaro? Quem que decide o que é primitivo e o que não é primitivo? Então, isso gera, né, um processo de dominação. Para você falar assim, um é civilizado, o outro é bárbaro, o outro é primitivo, você está exercendo um processo de domínio, um processo de imposição da sua ideologia
sobre aquele outro grupo. Mas vamos pensar aí nessas 3 ideias. Nas discussões das ciências humanas, esses conceitos já estão ultrapassados, mas a gente está trazendo à luz para eles aqui agora. Por quê? Porque eles ainda influenciam o senso comum. Eles ainda influenciam a maneira como as pessoas entendem as diferenças entre os povos. Esses conceitos de primitivo, barbárie, civilizado, eles vêm do século XIX, de um momento em que os europeus estavam fazendo uma expansão imperialista no mundo, né? E eles estavam invadindo e colonizando várias terras e vendo nos outros povos, eles mesmos, né, os europeus estavam classificando os outros povos como inferiores a eles mesmos, né? Porque eles consideravam como, né, assim, o topo do topo da humanidade. Exatamente. Então, eles nessa visão, o civilizado era o europeu, né, que tinha condição de dominar os povos, né, que tinha tecnologia, que tinha capitalismo. Então, civilização era a civilização europeia. Se o outro povo fosse, digamos assim, não tivesse as mesmas tecnologias, os mesmos pensamentos, ou até a mesma religião, ele seria um povo bárbaro ou um povo primitivo. Né? Nessa classificação antiga, né, professor, do século XIX, a gente pode dar uns exemplos. Primitivo, por exemplo, seriam os povos ameríndios. Isso, né? Os povos asiáticos, né? Os povos asiáticos seriam bárbaros, né? Porque eles teriam reis, né? Uma coisa mais complexa e tal, mas não seriam tão evoluídos quanto europeus. Então isso a gente tem que estar sempre atento, né? Exatamente, né? E é a justificativa de dominação, né? Sim. Então, sempre quem está, né, do processo de exploração, ele se sente superior, civilizado em relação aos demais. Aos dominados, né? Exatamente. E aí, por fim, a gente tem os modelos econômicos também. Vou passar por todos eles para depois a gente tratar, tá? Sobre eles. Quais são os modelos socioeconômicos que nós temos? Sociedades caçadoras-coletoras, que são lá dos primórdios, dos primeiros agrupamentos humanos e chega até os dias atuais, porque você tem que considerar que a gente tem sociedades caçadoras-coletoras no século XXI, como nações indígenas no Brasil, populações na África, populações na Oceania. Sistemas escravagistas, em que a principal mão de obra é a mão de obra escravizada. Temos o modelo feudal, que é um modelo característico da Europa entre o século V e o século XV. E temos, né, capitalismo, socialismo, comunismo e anarquismo, que são ideias mais próximas da nossa realidade. Então, eu vou voltar aqui, né, só para a gente poder lembrar. Caçadores-coletores, eu disse. Escravagismo, né, sociedades escravistas, muito característica do mundo antigo, né, Egito, Roma, Grécia, em que a principal mão de obra é a mão de obra escravizada. Então, a base das relações socioeconômicas está na posse ou não posse de uma pessoa que perdeu a liberdade para você, que tem a posse dela, não é isso? Acho que o fio condutor desses conceitos, né, que são muito complexos, é o trabalho, gente. É como o trabalho acontece nessas sociedades, né, Exatamente. Professor? Aí no mundo feudal... Que é o trabalho servil, né? Exatamente. O servo, o camponês, ele é o fio condutor, né? Ele é a mão de obra, ele é a base, né, de organização socioeconômica dessa sociedade. E a sociedade feudal na Europa, ela vai ser substituída pela sociedade capitalista, em que o operário, né, o trabalhador da indústria, se torna, né, a principal mão de obra desse sistema. Já é o trabalho assalariado, né? Exatamente, o trabalho livre assalariado, né? A gente livre, né? Livre assalariado. E do capitalismo a gente tem, né, então, o pensamento socialista, comunista e anarquista, que seriam alternativas a essa sociedade de exploração do capital. Sim, o socialismo, o comunismo e o anarquismo, eles fazem parte, né? Atenção, pessoal, são conceitos muito complexos, né? São grandes famílias de ideologias, né? Mas eles fazem parte aí de uma mesma família, né? E o socialismo, comunismo e anarquismo, eles questionam o capitalismo, a forma como ele está estabelecido, né? A crítica principal é a opressão de classe, né? A como o trabalho no capitalismo, né? O regime de trabalho explora o trabalhador, né? Existe uma classe produtiva, que é a classe trabalhadora, e uma classe detentora dos meios de produção, que são as grandes fábricas, os grandes latifúndios, né? O socialismo, o comunismo e o anarquismo, eles vão discutir de maneiras diferentes e vão discordar entre si em qual seria a melhor organização a partir daí, né? Por exemplo, o anarquismo ele é contra a ideia de Estado. Para o anarquismo, o Estado não deve existir, porque o Estado já representa naturalmente, automaticamente, que existe uma exploração. Existe uma classe que governa e uma classe governada, né? Por exemplo. Exato. E a gente tem, né, socialismo e comunismo, a ideia, ela vem do Karl Marx, né, no século XIX, de que, né,
o socialismo é uma sociedade social em que, né, principalmente a classe operária, ela vai ser a classe, né, dominante, e até chegarmos ao comunismo da ideia de comum, sociedade comum, sem privilégios, né, sem distinção, todos equânimes ali, né, num equilíbrio, sem classe, ok? Então a gente fica por aqui. Muito obrigado pela audiência, né, pela participação e até um próximo encontro. E obrigado, Lucas, pela participação aqui hoje. Obrigado, Fernando.